Dezembro de 1950. Caças a jato dominam os céus da Coreia. Durante meio século, os combates aéreos vinham sendo travados por aviões com hélices movidas por motores a pistão. Agora, pela primeira vez na história, aeronaves com asas enflexadas e motores a jato se enfrentavam em altitudes extremas e em velocidades quase supersônicas. Aviões F-86 Sabres americanos frente a frente com MiGs russos, escrevendo um novo capítulo na história da guerra aérea em um lugar conhecido como o Corredor dos MiGs. Experimente a batalha, analise as táticas, reviva os combates aéreos. Combates aéreos. – 5 de agosto de 1952. 4 Sabres da Força Aérea Americana avançam no espaço aéreo hostil do Corredor dos MiGs no noroeste da Coreia. Durante mais de 2 anos, MiGs-15 de fabricação russa vinham partindo de bases na China, atacando bombardeiros e caças americanos. A esquadrilha americana era liderada pelo capitão Robinson Reisner, que tinha a missão de encontrar e destruir os MiGs. Com os olhos atentos, eles procuravam um rastro de fumaça ou um brilho de metal. De repente, lá estavam eles. 8 MiGs prateados vindo da esquerda para a direita 300 metros abaixo. Uma situação perfeita. Perfeita demais. I can still remember seeing those MiGs below me. That was unusual. Anytime you saw MiGs below you, it was an exciting thing, but we learned quickly to suspect the situation. Robinson disse, veja atrás. E o companheiro respondeu, há MiGs à direita. 6 MiGs vieram por cima deles disparando seus canhões. Os Sabres estavam em uma cilada. Agora eles eram a presa. Robinson ordenou uma manobra à direita. Os aviões ficaram na perpendicular enquanto faziam a curva. Os músculos do pescoço se contraíram para manter a cabeça ereta diante da força gravitacional. Os Sabres ficaram diante do inimigo. Robinson enfrentava sua primeira batalha de vida ou morte no Corredor dos MiGs. 2 anos antes, em 25 de junho de 1950, o exército norte-coreano atravessou o paralelo 38, a linha divisora entre a Coreia do Norte, comunista, e a do Sul, republicana. As Forças Armadas Americanas, em nome das Nações Unidas, entraram na guerra. Os norte-coreanos tinham soldados e tanques, mas sua força aérea foi rapidamente destruída. Os aviões americanos dominavam os céus. Agrupamentos militares e linhas de suprimento norte-coreanas eram bombardeadas implacavelmente. It had a great effect because we were able in a lot of circumstances to either curtail or certainly decrease the amount of enemy army activity. Mas em novembro de 1950, os americanos foram surpreendidos com o surgimento de novos caças MiG-15 de fabricação soviética. Com velocidade máxima de 1.080 km por hora, o MiG era 160 km por hora mais veloz do que os caças americanos F-80 e F-84 presentes na Coreia. A supremacia aérea conquistada no início da guerra estava ameaçada. The MiG was built as a point interceptor. It was light, it had a lighter wing loading, it didn't carry as much fuel, which limited the range, but made it very good for climbing purposes and turning purposes. It was optimized to shoot down B-29s. That's why it had the heavy cannon armament that it did, 223 millimeters and a 37 millimeter. The cannon was really a surprising weapon.
if the guy was within about 700 or 800 feet behind you and he fired it, you could feel the vibration in your rudder pedals. When that happened to you, you knew you better do something pretty quick, left or right, but don't stay where you are. Os MiGs decolavam de bases na China pouco além da fronteira norte-coreana. Qualquer aeronave que penetrasse em um espaço aéreo de 15 mil quilômetros quadrados acima do noroeste da Coreia era um alvo em potencial. Os americanos chamavam a região de Corredor dos MiGs. Neste local, foram travadas as maiores batalhas aéreas da Guerra da Coreia. A Força Aérea Americana enviou a 4ª Esquadrilha de Caças Interceptadores à Coreia. A unidade era equipada com o caça F-86A Sabre, o único avião do arsenal ocidental capaz de se equiparar ao MiG. The F-86 was my very favorite plane that I've ever flown, which I used to kiddingly call my little sports car. The F-86 was a pure fighter. It was not intended to intercept or shoot down enemy bombers, but it was meant to take on enemy fighters, destroy them, and achieve air superiority. O Sabre era uma plataforma de combate estável, ágil e forte. Tinha as principais qualidades necessárias em um caça. Embora o Sabre fosse ligeiramente mais veloz, o MiG era superior na razão de subida e teto de serviço. That's assuming that you got the same pilots operating both of them. One of the main things that we enjoyed over the communist aircraft was that our pilots were better trained and we had better tactics eventually. Os F-86 fizeram a primeira patrulha aérea no corredor dos MiGs em dezembro de 1950. O capitão Bruce Hinton voou pela primeira vez com um Sabre em 17 de dezembro. Os F-86 se saíram bem, mas havia 400 MiGs em Yalu e em 1950 havia menos de 50 Sabres na Coreia. Mesmo em menor número, a experiência e a disposição dos pilotos americanos fizeram uma diferença crucial no corredor dos MiGs. É a chamada atitude de voo, e Rob Reisner tinha isso. Robin chegou à Coreia em março de 1952 e sua perícia como piloto foi rapidamente reconhecida. Em pouco tempo, ele se tornou líder de esquadrilha. Nesse dia, no corredor dos MiGs, a esquadrilha de Robinson acabou de ser localizada por 8 MiGs. They normally had high escort. My wingman called out. We had more MiGs coming in on our 3 o'clock position, making a pass on us. Os MiGs estavam mais altos e tinham a vantagem da velocidade. Se continuassem como estavam, os Sabres seriam alvos mais fáceis para os MiGs. Se virassem para a esquerda, os MiGs atacariam pela retaguarda. A única opção de Robinson era ficar de frente para o inimigo, reduzindo a área exposta ao ataque e obrigando os MiGs a subirem. Robinson ordenou a manobra na direção dos MiGs. Being a typical fighter pilot, flying that wonderful F-86, we weren't really concerned about these guys. We didn't want them to hit us, though. So we broke into them, made a high G turn into them. A manobra brusca os tirou da cilada. 2 MiGs ultrapassaram os alvos e passaram por eles. Os Sabres mudaram a direção. Quando os MiGs mergulharam, os Sabres se voltaram diretamente para eles. Os MiGs desviaram. Os Sabres então mudaram a direção, ficando atrás do inimigo. Em segundos, o jogo virou. Uma característica comum a todos os combates no corredor dos MiGs. I took tail end Charlie because he's the closest one to me. When I put the pepper on the tailpipe, pulled the triggers,
he lit up like a Christmas tree. You see, we had armor-piercing incendiary bullets in those 650 caliber machine guns. A rajada atingiu o motor do inimigo. O MiG começou a subir em uma tentativa desesperada de fugir. Com um rastro de fumaça, o MiG ganhava altitude. De repente, a fumaça acabou. O motor havia parado. O MiG continuou subindo, mas perdendo velocidade. O Sabre de Robinson estremeceu quando ele cortou a potência e acionou o freio para manter a posição. O MiG pairou imóvel e, em seguida, caiu em parafuso. O F-86 também perdeu potência e estolou. Robinson acionou o leme esquerdo, nariz para o alto, e disparou mais uma rajada contra o MiG, a apenas 90 metros de distância. It was a thrill to hear those guns chattering, because something was going to happen up in front, and sure enough it did. Os projéteis incendiários anti-blindagem perfuraram a cauda do MiG. O estabilizador vertical foi destruído. O piloto do MiG ejetou. A batalha tinha acabado. Foi o primeiro avião abatido por Robinson. I'll tell you, that was a grand feeling. We were doing what we were assigned to do, and that was to knock every MiG down we could. And that's what I did. Mas foi apenas o começo. 4 meses depois, Robinson enfrentaria o melhor piloto que ele já vira em uma das batalhas mais emocionantes do corredor dos MiGs. Em 15 de setembro de 1952, o capitão Robin Reisner liderava uma esquadrilha de F-86 no corredor dos MiGs, 4 meses depois de abater o primeiro inimigo. Em um esforço para manter a supremacia aérea na região dominada por MiGs, os Sabres escoltavam caças-bombardeiros F-84 até uma área industrial próxima da foz do rio Yalu. A missão levou a esquadrilha de Robinson a uma região normalmente restrita no espaço aéreo chinês, diretamente acima da maior concentração de bases de MiGs na Manchúria. No meio do caminho, os Sabres encontraram 4 MiGs. Os MiGs se afastaram como se estivessem deixando a região. Robinson desconfiou de uma cilada e continuou a acompanhar os caças inimigos. Em seguida, eles retornaram e foram em direção aos bombardeiros. Era o início de uma das batalhas mais notáveis da Guerra da Coreia. Mesmo a grande distância, a mira do Sabre encontrava o alvo com eficiência letal. One of the technological advantages that the F-86 had over the MiG, as opposed to aerodynamic features, was that the 86 had a radar-ranging gun sight. And that meant that Sabre pilot could get a fast, accurate tracking solution on a maneuvering enemy target, and it would automatically compensate for the ballistic drop of those 50 caliber rounds. And when it was working properly, it was deadly accurate because the first round would likely impact on target. As metralhadoras de Robinson destruíram a capota de um dos MiGs. Os outros 3 fugiram. Com o apoio do ala, Robinson seguiu o MiG e abriu fogo novamente. O MiG iniciou uma violenta ação evasiva na tentativa de se livrar de Robinson. Ele mergulhou na vertical, girou invertido e girou novamente. O piloto demonstrou ter perfeito domínio da máquina. Ele exigiu o máximo das habilidades de pilotagem de Robinson.
eles faziam parte de uma classe especial de aviadores. Quando os MiGs enfrentaram os Sabres pela primeira vez em 1950, eles geralmente atacavam mergulhando de altas altitudes. Raramente manobravam para abrir fogo novamente. Isso se devia à inexperiência dos pilotos comunistas, bem como à baixa autonomia dos MiGs. Mas havia outra razão. Moscou e Pequim precisavam esconder as identidades dos pilotos. Os soviéticos usavam o corredor dos MiGs como um campo clandestino de treinamento. Os pilotos russos não podiam voar a até 200 quilômetros das linhas das Nações Unidas ou sobre o Mar Amarelo, pois tinham medo de serem pegos e terem as verdadeiras identidades reveladas. Os russos até metralharam um de seus pilotos que havia saltado de paraquedas no oceano. No verão de 1951, os soviéticos mudaram de tática, substituindo alunos por instrutores e veteranos da Segunda Guerra Mundial. Os americanos o chamavam de ronchos, gíria japonesa que significa figurão, e eles eram bons. Nesse dia, Robinson se envolveu com um inimigo que jamais iria esquecer. The MiG was so aggressive, he also was so well trained, he did not intend for me to get right behind him and shoot him down. So what he did was, he turned that thing upside down and split S. That means he reversed his direction. Um split S é uma técnica de inversão muito usada. O avião vira de ponta cabeça e mergulha, saindo na direção oposta. He was so low, and I was sure he wasn't going to make it, and I said to my wingman, "This is going to be the easiest kill I ever had." Well, it turned out this guy made it. Deveria ter acontecido uma explosão, mas o MiG milagrosamente se recuperou no leito seco de um rio. Sem acreditar, Robinson viu o MiG completar a manobra e se recuperar, em cima da hora. He was so close to the ground, he kicked rocks and debris up. I, meanwhile, had managed to get in behind him. I got dents all over my airplane where he knocked rocks, blew rocks up off of the riverbed. Well, from there on, it was a real fight. This guy was some pilot. Robinson mal conseguia segurar o manche enquanto era castigado pela turbulência causada pelo MiG. O MiG voava como ninguém. Ele cortou a potência e acionou os freios. O MiG tentava obrigar o Sabre a ultrapassá-lo, fazendo de Robinson o alvo. Robinson reagiu girando o caça sobre o MiG, perdendo velocidade e se mantendo atrás do adversário. Então, o MiG acelerou o máximo que pôde para poder fazer uma curva de 90 graus. He took me on a mad race, and I'd get in a shot at him every once in a while. We were tenacious as a bulldog. We just didn't want to turn him loose. O MiG mudou a direção e Robinson disparou mais uma vez. O caça perdeu partes da cauda. A fuselagem começou a soltar fumaça. Robinson não podia acreditar. O MiG inverteu, subiu verticalmente pela encosta da montanha e passou pelo cume. When that happens, you're putting negative G's on your body. Your eyeballs pop out about this far. The blood rushes to your head, you get a red out. I wouldn't even attempt it. I have to do a half roll and pull down. De volta ao rio, o MiG desacelerou e Robinson reagiu instintivamente, reduzindo juntamente com o MiG. I coasted right up beside him, wingtip to wingtip. I looked into his cockpit. He looked into my cockpit. He raised his fist and shook it at me, and I thought, man, this is like the movies. Mas não era um filme. De repente, o MiG virou para a direita. Robinson foi levado de volta à realidade. Fumaças negras de fogo antiaéreo cobriram os céus. Ele havia sido levado diretamente a uma base aérea chinesa.
Em 15 de setembro de 1952, um piloto de MiG desesperado, mas extremamente habilidoso, levou Robbie Reisner e seu ala em uma perseguição incrível até a base de Tactung Khao, 55 quilômetros além da fronteira da China. Os Sabres estavam cercados pela artilharia antiaérea. He was so low, he'd blowing dust off the runway. He must have called ahead and said, "Shoot these guys off of my tail." My wingman's name was Joe Logan. Then he said, "Hey, Lee, they're shooting at us." Well, they certainly were, and the guns were shooting from everywhere, and black explosions all around us. But it didn't concern me enough to turn him loose, I'll guarantee. I was behind him, and that's where I was going to stay, and I did. Robinson não conseguia descer o bastante para disparar. O MiG não teve mais opções e subiu em um ângulo agudo. When he ran out of runway and he pulled up, I was able to get an angle off, which I needed. I hit him heavy. A asa do MiG foi atingida pelos disparos do Sabre. A única chance de sobreviver era pousar imediatamente, lançando o caça contra o chão e esperar pelo melhor. Mas Robinson teve outra ideia. He never put his gear down. He made a 180-degree turn, and when he was headed back down, it looked like he was going to land beside the runway, not on the runway, in the grass. Well, I poured all my ammunition into him at that time. Every 50 caliber I had was chattering. He never completely leveled off. O MiG caiu e explodiu. Fragmentos de metal em chamas e escombros atingiram uma série de MiGs no solo. O ala de Robinson exultou com o espetáculo. And old Joe Logan was so enthusiastic, he said, "Hey, Lee, you just destroyed their Air Force." What a wonderful sight. Todo o combate durou cerca de 5 minutos. O MiG foi destruído, mas a missão estava longe de acabar. Os Sabres precisavam passar pela bateria antiaérea controlada por radar para atravessar o Yalu e voltar à base. Durante a guerra, entrar no espaço aéreo chinês era oficialmente proibido, exceto em casos de perseguição. Mas os líderes da esquadrilha mais agressivos frequentemente violavam as ordens para atacar os MiGs no território inimigo. A caça aos MiGs na Manchúria era caracterizada por um pacto de silêncio. Os líderes escolhiam alas que obedecessem e ficassem de boca fechada. Os comandantes das unidades não questionavam e muitos filmes incriminadores desapareceram misteriosamente. Deixando uma trilha de destroços de MiGs no caminho, Robinson e seu ala voltaram-se para o sul e saíram da China. Joe Logan got hit in the belly with anti-aircraft fire. He started losing fuel, and I ran over and got under him to check him out. Well, it was evident he was not going to make it because he was really pumping that fuel overboard. Os caças estavam sobre território hostil. O ponto de resgate mais próximo era a ilha Chow Do, 160 quilômetros ao sul. Era longe demais. Robinson fez algo nunca visto. I had him throttle back gradually and let the nose down. And I don't know where I got the wild idea. Nobody had done it before. What I did was I hooked my nose in his tailpipe. Em uma exibição primorosa de pilotagem, Robinson empurrou o caça do companheiro durante mais de meia hora. Ao avistar aviões de resgate, Joe disse a Robinson que o veria em Kimpo. Então, ejetou. Now, Joe landed in the water. The choppers and the amphibians were having an argument who got to rescue him. Well, the choppers finally won by saying, "It's my turn. You got the last one."
O helicóptero tentou usar o vento produzido pelo rotor para inflar o paraquedas de Joe e empurrá-lo até a praia. O piloto estava preso nas cordas do paraquedas. Some of the ripcords tangled around Joe's neck and he drowned. So after all that effort, we lost Joe Logan. Ainda havia uma guerra a ser travada. 2 dias depois, Rob Reisner abateu outro inimigo no corredor dos MiGs. Ele saiu da Coreia com 8 MiGs abatidos. Rob voltou a combater no sudeste da Ásia durante a Guerra do Vietnã, pilotando um F-105 Thunder Chief em território inimigo. Em setembro de 1965, ele foi derrubado e enviado ao campo de concentração conhecido como Hanoi Hilton. 7 anos depois, Robinson saiu de lá fisicamente abatido, mas com o espírito intacto. Era a mesma atitude de voo que o levara a derrotar os inimigos 20 anos antes no corredor dos MiGs. 30 de junho de 1953. O combate por terra na Coreia ocorreu de forma intermitente durante 3 anos, chegando a um verdadeiro impasse. As negociações de um cessar-fogo se arrastavam por 2 anos. Havia um sentimento palpável de que um acordo de paz poderia surgir a qualquer momento. O programa de treinamento aéreo comunista na Manchúria levava o maior número possível de alunos e instrutores ao corredor dos MiGs para obterem experiência de combate. Nesse dia claro de junho, o capitão Ralph Parr estava ansioso para voar. Ele fazia parte de uma esquadrilha de Sabres que se dirigiu para o território inimigo. Em seu primeiro voo no corredor dos MiGs, Ralph envolveu-se em um emocionante duelo com um MiG inimigo. O líder da esquadrilha era Vermont Gary Garrison, comandante do 335º Esquadrão. A esquadrilha assumiu posição de combate. Ralph avistou um movimento logo à frente. Called a flight out, and we had a flight of 16 MiGs flying almost opposite us. Sem serem notados, os 4 Sabres seguem os 16 MiGs como guepardos em movimento na mata. The MiGs don't know we're there, and we're closing on them slowly. I'm doing everything but pushing my airplane by hand, trying to get it to go faster. I'm quietly saying to myself, don't shoot yet, Gary. Gary, don't shoot. Don't shoot yet. A tática dos Sabres no corredor dos MiGs consistia de 2 pares de aeronaves, com cada par formando um elemento e fornecendo proteção e apoio mútuos. If I spotted a MiG, my number 2 man, he knows that from that call on, I'm not going to be looking around at all. Somente o líder da esquadrilha, o piloto mais experiente, disparava contra o MiG. O segundo piloto mais experiente era o número 3, ou líder do elemento. Ele poderia atirar caso a esquadrilha se separasse. Os números 2 e 4 eram alas, pilotos novatos, cuja missão era proteger a retaguarda do líder da esquadrilha ou do elemento. O combate em alta velocidade no corredor dos MiGs exigia percepção e concentração extremas. O segredo para vencer e sobreviver era a integridade da esquadrilha. When we're talking about tactics, integrity doesn't have anything to do with telling lies or things of that nature. It has to do with maintaining the cohesive force. A flight goes out and it's trained to go out and fight as a 4-ship flight. It sees the enemy, it fights as a 4-ship flight, and it comes back as a 4-ship flight. That's integrity.
Antes de seguirem para a Coreia, os novos pilotos de Sabre passavam por um extensivo treinamento na escola de caças da Força Aérea em Nellis, Nevada. Tantos pilotos morriam em Nellis em combates simulados que diziam aos recém-chegados em tom de brincadeira: se o grupo todo estiver reunido, tirem uma foto. Mesmo os pilotos mais inexperientes chegavam à Coreia com um alto nível de treinamento. O capitão Ralph Parr estava mais do que pronto. Ele conhecia bem a Coreia, tendo utilizado um F-80 em missões de apoio às tropas terrestres em 1950. Depois de pilotar o F-80, Ralph Parr voltou aos Estados Unidos e à cabina de um F-86. Ele passou a ser conhecido como um dos mais habilidosos e agressivos instrutores de pilotos de Sabre. Na língua dos pilotos, Ralph era um bom manche e estava ansioso para derrubar MiGs. Em junho de 1953, juntamente com o 4º Esquadrão de Caças, Ralph Parr demonstraria seu poder letal. 4 F-86S seguiam 16 MiGs sem serem notados. Vermon Garrison, o líder da esquadrilha, era o artilheiro. Ralph Parr estava torcendo para que Vermon não atirasse. Wait till I get into position and we'll get 2 at the same time. And of course I can't say this on the open radio because it would tip the enemy off. Gary não esperou e atirou. Um MiG foi atingido, inverteu o voo e mergulhou. Garrison stayed on him, cut the corner, swung in behind him. Seria uma presa fácil. Gary, seguido pelo ala, mergulharam atrás do MiG atingido. And the next thing I hear a voice, and it's Garrison, and he says, "My guns won't fire." O MiG atingido estava aqui. Gary, com as armas emperradas, estava aqui. De repente, o líder dos MiGs, na tentativa de proteger o companheiro, entrou na batalha. The leader of the 16 MiGs does a very fast turn reversal and heads straight for Garrison and Garrison's wingman. Ralph ficou impressionado com a manobra agressiva. He's done this before. He's pretty highly experienced. Rapidamente, Ralph avaliou a situação. Gary e o ala ficaram vulneráveis ao ataque do líder dos MiGs. Ralph manobrou para interceptar o MiG agressor. Ele virou com toda a força para a esquerda. O sangue saiu da cabeça. O traje especial inflou imediatamente, pressionando o abdômen e as coxas. Embora fora de alcance, Ralph disparou uma curta rajada para afastar o MiG da traseira de Gary. Funcionou. O líder dos MiGs se afastou. Ralph interrompeu a perseguição e manobrou para poder disparar. I latched onto this guy at about a ballpark of about 1,800 feet and brought my pipper up and put the pipper on his fuselage, getting ready to shoot him. And he started his maneuvering. And we had a dogfight that lasted 6 minutes before the first shot was fired. O líder dos MiGs era um Honchel e um excelente piloto. Ele voava freneticamente de um lado para o outro, girando sem parar. O piloto inimigo tentou diversas manobras de reversão, fez de tudo para inverter o jogo e conseguir atacar. O líder dos MiGs era habilidoso e não estava disposto a morrer. Ralph o acompanhou, mas não conseguiu disparar. Esse inimigo voltaria a lutar novamente.
It had reached a point whereby I didn't know whether I was going to know how to let him go or not. O MiG estava fugindo do alcance, mas o Sabre tinha uma vantagem tecnológica que poderia decidir a batalha. Em 30 de junho de 1953, no corredor dos MiGs, a batalha havia se tornado um duelo digno da Segunda Guerra Mundial. Porém, com mais velocidade e maior altitude. O capitão Ralph Parr estava no centro dela. We went into just a roaring gunfight between 20 aircraft, 4 of them ours. Felizmente para Ralph, a máquina da qual ele dependia para sobreviver havia chegado ao auge em 1953. O modelo F-86A, que chegou à Coreia em dezembro de 1950, era uma excelente plataforma de combate, mas era mais pesado do que o MiG, e o motor com 2.500 quilos de empuxo não conseguia levar o Sabre aos 15.000 metros de altitude atingidos pelo MiG. Além disso, os MiGs eram um número 8 vezes maior. Em dezembro de 1951, o 51º Esquadrão de Interceptadores entrou na guerra no corredor dos MiGs. Passaram a ser cerca de 130 Sabres para mais de 350 MiGs. O esquadrão era equipado com o F-86Z, o primeiro Sabre a ter cauda móvel. Nos primeiros modelos do F-86, o profundor, superfície de controle de subida e de descida localizada na cauda, não respondia em velocidades próximas à supersônica. A força do ar tornava impossível a movimentação do manche. Era uma grande desvantagem no combate aéreo. O novo profundor do modelo E tinha mecanismos hidráulicos propiciando bom controle mesmo em velocidade máxima. Em agosto de 1952, o modelo mais letal do Sabre chegou ao corredor dos MiGs, o F-86F. O modelo F tinha um motor mais potente, com 2.800 quilos de empuxo, aproximando o Sabre do MiG em duas características fundamentais. A razão de subida, mais de 2.800 metros por minuto, e o teto de serviço de 15.000 metros. A asa do Sabre também sofreu uma mudança significativa. Os flaps móveis, projetados para dar maior controle em velocidades baixas, desapareceram. Most jet combat, not all, but most tended to occur at higher airspeeds where the slats were really not much advantage. Eles foram substituídos por flaps fixos que tinham 15 centímetros de comprimento na base da asa e 7,5 centímetros na extremidade dela. Esse tipo de asa aumentava a maneabilidade em altas velocidades. The F model was a tremendous improvement. It had a better turning capability, it was faster, better climb, and more closely simulated those characteristics of the MiG that we liked so much. O MiG-15 ainda era mais leve e continuava levando vantagem na relação peso-potência. Mas, pela primeira vez, o F-86 podia manobrar de igual para igual em altitudes de até 15.000 metros. Em 30 de junho de 1953, essas características permitiram que o capitão Ralph Parr acompanhasse um MiG, mas ele não conseguia uma boa posição para abrir fogo contra um piloto experiente. I could bring my gun sight right up to the airplane, but I couldn't get it on the airplane. Em uma tentativa de se livrar de Ralph, o MiG fez outro split S e mergulhou. Ralph inverteu o avião e também mergulhou, continuando na perseguição do MiG. A 900 metros, o caça saiu do mergulho.
Ralph sentiu a força da gravidade quando o horizonte reapareceu. Então, o MiG levantou o nariz e despejou potência. Ele contava com a razão de subida superior para escapar das garras do Sabre. As manobras estavam corretas, mas o Sabre modelo F tinha a vantagem eletrônica. A mira de Ralph tinha um alcance de cerca de 3 quilômetros. So I just sat there and very calmly let the gun sight settle down, gave him about a 4-second burst and shot him to ribbons. As 6 metralhadoras calibre 50 do Sabre disparam 110 projéteis por segundo. 13 quilos de chumbo atingiram o MiG. The airplane burst into flames. The flames were trailing way back. I throttled back a little bit, and to get a close look at this guy who'd been doing rather well, as I rolled up to look down on him, and I could see that there were slashes from those 50 calibers, and they were all burning, but fire coming out of just about all of them. The canopy was broken. There was blood in the front end of the canopy and forward of the pilot, and the pilot was down, sort of hanging over his stick. Foi a primeira vitória de Ralph no corredor dos MiGs, mas não havia tempo para comemorar. About that time, I heard the distinctive 37mm cannon going thump, thump, thump. If I could hear him, he was close. Too damn close. Um outro MiG que tinha acompanhado a batalha à distância veio para vingar a morte do líder. Ralph instintivamente fez uma pirueta. Ele virou o nariz do Sabre para cima em um movimento brusco. O piloto do MiG ficou surpreso e o ultrapassou. Ralph inverteu a manobra e o MiG tornou-se um alvo. A manobra inteligente o deixou em posição para atirar na traseira do inimigo. He turned left about 45 degrees, and when he rolled level, I knocked him out of the sky. I hit him so he couldn't miss. 2 MiGs em sequência. Ao longo da guerra, Ralph Parr abateu um total de 10 aeronaves, uma façanha igualada por apenas outros 10 pilotos de F-86. Ele realizou esse feito em apenas 30 missões, executadas durante as últimas 7 semanas do conflito. Ralph continuou pilotando e foi condecorado por heroísmo durante a Guerra do Vietnã. Na Coreia, as armas silenciaram à meia-noite do dia 27 de julho de 1953. As linhas de batalha terminaram exatamente onde começaram. Nenhuma trégua formal encerrou oficialmente com as hostilidades. Os Sabres estabeleceram um recorde impressionante no corredor dos MiGs. Eles derrubaram 560 MiGs e sofreram uma baixa de 78 aeronaves, 7 MiGs para cada F-86. Em uma guerra sem vencedores, a batalha pela superioridade aérea no corredor dos MiGs foi a única vitória real. A região continua sendo um barril de pólvora. O som dos jatos ainda ecoa nas montanhas da Península Coreana. Caças F-15 e F-16 atualmente dominam os céus que já foram patrulhados pelo F-86. Na Coreia do Norte, os MiGs-15 deram lugar para os MiGs-21 e os modernos MiGs-29. Mísseis ar-ar de longo alcance são as armas utilizadas por essas novas maravilhas tecnológicas. Se a guerra for retomada na Coreia, os adversários atuais se enfrentarão a quilômetros de distância.
Eles nunca realizarão os combates aéreos diretos que foram a marca registrada do corredor dos MiGs.